Você já se perguntou por quê? Mesmo quando tudo parece estar bem, uma angústia inexplicável te invade. Por que seu corpo se agita, sua respiração se encurta, seu coração acelera, mesmo quando não há nenhuma ameaça real diante de você? O que é essa inquietação que cresce no silêncio, que grita no meio da rotina, que acorda você no meio da noite? E se eu te dissesse que isso que você chama de ansiedade, talvez não seja um erro? E se ao invés de ser um distúrbio, a ser calado, ela for uma linguagem, uma mensagem cifrada da sua alma, um chamado do inconsciente, clamando por um reencontro com quem você realmente é? Carl Jung dizia que o que não chega à consciência retorna como destino. E a ansiedade pode ser, sim, esse destino oculto, a forma como partes esquecidas de si começam a se mover na escuridão, buscando espaço, querendo existir. Porque quando você se afasta demais da sua verdade, o corpo começa a protestar. A alma, sufocada, começa a criar rachaduras. E uma dessas rachaduras se chama ansiedade. O que você sente não é fraqueza, não é defeito, é alerta, é bússola, é símbolo. Vivemos em uma cultura que nega o sentir, que ensina a performar bem-estar, a sorrir para fora enquanto desmorona por dentro. Mas a alma não aceita maquiagem emocional. Ela exige verdade. E quando não escutada, se torna sintoma. Não para nos punir, mas para nos acordar. A ansiedade surge, então, como um chamado. Não para que você se medique e continue funcionando como antes, mas para que você pare, respire e ouça o que está sendo silenciado dentro de você. Que parte sua foi esquecida? Que verdades você não ousa encarar? Porque por trás da ansiedade há um convite radical ao despertar. Despertar não é um evento místico e distante. É o simples e corajoso ato de se encarar no espelho da alma. De se perguntar, estou vivendo a minha verdade, ou estou apenas sobrevivendo em nome de expectativas alheias? Esse vídeo é um portal, um espelho, uma chave, não para te oferecer uma cura mágica, mas para te conduzir de volta à origem da dor, para iluminar a verdade que a ansiedade tenta revelar. Porque por trás do caos, há sempre uma mensagem. E por trás da mensagem, há sempre uma alma, esperando por você. Respire fundo, silencie por um instante. Escute, a ansiedade pode estar dizendo, acorda. Algo em você está morrendo calado. Carl Jung não via os sintomas psíquicos como falhas. Ele os via como mensagens. Para ele, aquilo que aparece na superfície da consciência, em forma de ansiedade, angústia, perturbação, é muitas vezes a tentativa desesperada da alma de se comunicar. Uma tentativa de reequilibrar o que foi rejeitado, reprimido ou esquecido. A ansiedade, nesse contexto, não é um inimigo, é um sinal. E por isso mesmo, ela nunca vem sozinha. Ela traz uma pergunta, uma pista, um símbolo, mas estamos tão habituados a nos defender da dor, a tentar apagá-la, que perdemos a capacidade de ouvir o que ela quer nos dizer. Jung nos convida a fazer o oposto, aproximar-se daquilo que mais tememos. Ir ao encontro do sintoma. Dialogar com ele como se fosse um mensageiro vindo das profundezas. Porque no fundo, é isso que ele é. A ansiedade é o eco de um desequilíbrio interno. E onde há desequilíbrio, há verdade sendo negada. O inconsciente, para Jung, é um vasto território, onde habitam aspectos nossos que ainda não foram iluminados pela consciência. Nele vivem memórias antigas, desejos calados, traumas esquecidos, potenciais não realizados. E quando esses conteúdos querem emergir, quando a alma quer crescer, quer mudar, quer se expandir, o ego resiste. Porque o ego quer controle, quer segurança, quer previsibilidade. A ansiedade é, muitas vezes, esse campo de batalha. A alma empurrando para um lado, o ego resistindo do outro. O resultado é o colapso. A agitação. A sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando aparentemente tudo está bem. Jung nos mostrava que a verdadeira cura vem quando paramos de lutar contra o sintoma e começamos a escutá-lo. Quando, ao invés de querer voltar a ser como antes, perguntamos: o que em mim está sendo convocado para mudar?
A ansiedade pode ser o sinal de que você está vivendo uma vida que não condiz mais com a sua essência. Pode ser um alerta de que você está preso a padrões que já não fazem sentido. Pode ser um pedido de resgate da sua criatividade, da sua sensibilidade, da sua liberdade sufocada. Mas nada disso será revelado enquanto o foco for apenas eliminar o sintoma. O sintoma não é o problema. O problema é o que está por trás dele. E a alma, essa inteligência silenciosa e profunda, usa o sintoma como última tentativa de chamar sua atenção. E se você está ouvindo esta mensagem agora, talvez seja porque já está pronto. Pronto para escutar. Pronto para descer. Pronto para iluminar o que estava adormecido. Se você sente que há algo dentro de si tentando emergir através da ansiedade, inscreva-se aqui no canal. Não estamos aqui para camuflar a dor, mas para honrar a verdade. Porque quando a alma fala, o silêncio já não basta. A mente quer explicações. Ela busca lógica, causas imediatas, fatos objetivos. Mas a alma tem outra linguagem. Ela se comunica por imagens, sensações, pressentimentos. E é por isso que a ansiedade, muitas vezes, confunde, porque seu verdadeiro início não está onde a mente procura. Você pode dizer que a ansiedade surgiu por causa de uma perda, de um excesso de trabalho, de um medo do futuro. Mas há um momento em que tudo isso parece insuficiente para explicar o que realmente está acontecendo dentro de você. O coração aperta, o corpo reage, a alma inquieta, mesmo quando racionalmente tudo parece sob controle. É nesse ponto que se abre a porta para o inconsciente. Porque aquilo que você sente pode estar enraizado em algo muito mais antigo, muito mais profundo. Pode estar ligado a uma emoção não vivida, a um trauma velado, a uma memória que você não lembra, mas que o seu corpo ainda carrega. Pode estar ligado a uma negação interior, a um caminho que você abandonou, a uma parte de si que foi silenciada há anos, e que agora clama por vida. Carl Jung dizia que a ansiedade é o medo do vazio interior, e esse vazio não é ausência, é presença esquecida. É o espaço da alma que foi fechado para que você se adaptasse ao mundo, aos outros, às expectativas que não eram suas. Muitos de nós crescemos aprendendo que sentir demais era fraqueza, que chorar era inadequado, que desejar algo diferente era rebeldia. E assim parte de quem somos foi sendo enterrada. Primeiro por necessidade, depois por costume, até que nos tornamos adultos desconectados de nossa essência, funcionando como máquinas em um mundo que exige desempenho constante. Mas a alma não é máquina. E ela nunca esquece. Ela espera. Espera o momento certo para se manifestar. E quando ela percebe que você está pronto, ou às vezes desesperadamente perdido, ela começa a enviar sinais. Um desconforto aqui, uma insônia ali, uma crise aparentemente sem motivo. E finalmente a ansiedade. A ansiedade, nesse sentido, é um sintoma espiritual. Ela surge quando há uma cisão entre o que você vive e quem você é. Quando a existência virou um papel, e não mais uma expressão do seu ser verdadeiro, ela nasce do silêncio imposto às partes mais autênticas de você, do não dito, do não vivido, do não sentido. Ela é um grito do que ficou preso, querendo ser escutado, integrado, acolhido. E é por isso que a mente não consegue explicar. Porque essa dor não é mental, é da alma. Você pode buscar soluções racionais, estratégias, diagnósticos, e tudo isso tem seu lugar. Mas se não houver uma escuta mais profunda, mais íntima, mais sincera, a raiz continua lá, viva, ativa, pedindo sua atenção. Essa é a origem oculta da ansiedade, o exílio interior. E o caminho de volta começa quando você se permite voltar a sentir, a escutar, a perguntar a si mesmo: o que em mim foi calado por tanto tempo? O que dentro de mim quer voltar a viver? Só a alma pode responder. Mas para isso é preciso silêncio, é preciso coragem, é preciso disposição para descer onde dói, não para sofrer, mas para se reencontrar. Há momentos em que o corpo grita sem razão aparente. Em que os dias amanhecem pesados, mesmo quando o sol brilha. Em que tudo parece no lugar, mas algo dentro se move como um tremor silencioso. E então chamamos de ansiedade. Mas essa ansiedade talvez não seja sobre o agora.
Talvez seja sobre tudo aquilo que você perdeu de si pelo caminho. Porque a alma sente. E quando ela sente que foi esquecida, ela não aceita o silêncio. Ela começa a tocar as paredes da sua existência, tentando te lembrar que está viva. Não com palavras, com inquietações, com pressentimentos, com o desconforto de quem sabe que algo essencial ficou para trás. Você se afastou de quem era quando era criança, de quem ria por nada, de quem chorava sem culpa, de quem acreditava em coisas sem explicação. Você se adaptou tanto que agora carrega uma vida que não parece sua. Trabalha, fala, ama, cuida, mas tudo parece fora do eixo. É aí que a alma começa a vibrar em outra frequência. É aí que o alerta aparece. Como se dentro de você, uma presença antiga, sua essência esquecida, começasse a bater na porta. A ansiedade é esse toque sutil. Ou às vezes nem tão sutil. Ela pode ser a saudade de uma parte sua que você abandonou. Pode ser o chamado de um caminho que você negou por medo. Pode ser a tristeza de viver num mundo onde você precisa esconder sua sensibilidade, sua intuição, sua verdade. Porque a alma, diferente da mente, não negocia. Ela não aceita ser deixada de lado por muito tempo. Ela é paciente, mas não passiva. E quando percebe que sua vida está sendo vivida pela metade, ela começa a te puxar de volta. Com crises, com angústias, com sinais que a medicina não explica e que a lógica não consegue conter. É como se dissesse: acorda, você está se perdendo de si mesmo. E não há cura verdadeira enquanto esse chamado não for escutado. Porque a ansiedade não é apenas desconforto. Ela é direção. Ela aponta o que você esqueceu. O que deixou de fazer por amor a si. O que deixou de sentir por medo do mundo. A alma em alerta não quer te machucar. Ela quer te libertar. Libertar do papel que você aceitou. Da prisão que você normalizou. Da ausência que você transformou em rotina. Mas para isso ela precisa te tirar do automático. Precisa te fazer parar. Precisa às vezes te derrubar. Porque só de joelhos você lembra que é humano. Que sente, que chora, que precisa voltar. Voltar para si. Para aquilo que faz sentido mesmo quando não faz sucesso. Para aquilo que alimenta mesmo quando não dá lucro. Para aquilo que te faz respirar com alívio. Não porque tudo está resolvido, mas porque finalmente você voltou a se escutar. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta este vídeo. Às vezes um pequeno gesto pode ecoar em outras almas que também estão em alerta e ainda não encontraram palavras para o que sentem. A ansiedade tem um inimigo íntimo, sutil e traiçoeiro: o controle. Não o controle consciente. Aquele que organiza e estrutura a vida com sabedoria, mas o controle compulsivo, aquele que nasce do medo. Aquele que tenta impedir a alma de respirar. O ego, quando tomado por esse medo, se torna tirano. Ele quer garantias. Quer que tudo faça sentido, que nada doa, que o tempo obedeça à sua agenda. Ele transforma a vida em um campo de batalha onde qualquer sinal de incerteza é visto como ameaça. E a alma nesse campo é um perigo. Porque ela é imprevisível. Ela sente e deseja, muda. Ela vive em um ritmo que o ego não suporta. Por isso, quando a alma começa a se movimentar, o ego reage. Ele diz: não sinta isso agora, não pense nisso, continue como está, não complique as coisas. E assim vai apertando os fios da existência, tentando segurar o que por natureza precisa fluir. Mas a vida não se encaixa em controle. E a alma menos ainda. E quando o controle se torna um modo de viver, o corpo começa a adoecer. A ansiedade cresce como uma sombra que o ego não consegue mais conter. Porque a alma começa a vazar pelos cantos, pelas entrelinhas, pelas crises. Começa a escapar da armadura. Esse tipo de controle é silencioso. Ele aparece no perfeccionismo, na exigência excessiva, na tentativa de prever tudo, de se proteger de todos os erros. Ele veste a roupa do sucesso, do planejamento, da razão. Mas por dentro esconde um medo imenso de viver de verdade. Porque viver de verdade é se arriscar, é sentir profundamente. É não saber tudo. É confiar em algo maior do que o plano. É perder o chão às vezes para encontrar a si mesmo. E o ego, aquele que quer segurança a qualquer custo, entra em pânico diante disso.
Mas não há como silenciar a alma por muito tempo. Ela vai encontrar uma brecha, uma rachadura, e vai se fazer ouvir. E talvez essa ansiedade que te acompanha seja isso, uma brecha que se abriu. Um instante em que o controle falhou e por isso mesmo, uma chance de renascer. Porque o colapso do controle não é o fim. É o começo. É o espaço onde nasce o novo. Onde a alma pode finalmente respirar. Mesmo que no início isso pareça confuso, desorientador, assustador. Mas é no meio do medo que o verdadeiro encontro acontece. Quando você solta. Quando aceita que não dá mais para sustentar a vida com base em controle. Quando entende que se manter firme o tempo todo é o que está te quebrando. E que talvez ao permitir-se quebrar, ao cair no chão da própria alma, algo essencial possa emergir. Algo que não precisa de controle. Que não precisa de garantia. Que apenas é. E que sempre esteve ali esperando por você, no silêncio daquilo que você tentou evitar. A ansiedade, quando olhada de perto, não é apenas um turbilhão de sensações físicas. Ela é uma linguagem. E toda linguagem, por mais caótica que pareça, tem uma intenção. Algo está sendo comunicado. Algo quer vir à tona. Algo está sendo pedido, mas em silêncio por símbolos. O problema é que aprendemos a ignorar os símbolos. Queremos fatos, diagnósticos, soluções. Perdemos a escuta simbólica da alma, aquela que enxerga o invisível por trás do visível, o significado por trás do sintoma, o chamado por trás da dor. Mas a alma fala assim. Ela fala pelo corpo, pelas emoções, pelos sinais sutis. E quando não escutamos com atenção, ela aumenta o volume. A ansiedade é esse aumento. É o volume máximo de uma alma que está tentando dizer: escute-me antes que seja tarde. Mas escutar o quê? Escutar aquilo que você esqueceu de si. Aquilo que você trocou por uma ideia de sucesso, de aceitação, de segurança. Escutar sua própria verdade, aquela que ficou abafada por anos de adaptação. Escutar o cansaço da sua alma que já não aguenta mais fingir. Escutar o desejo que nunca foi nomeado. A dor que nunca foi sentida por completo. A ansiedade é símbolo daquilo que foi interrompido. Daquilo que precisa ser continuado. É como um rio represado por muito tempo. Ele começa a pressionar as margens. E quando não encontra saída natural, transborda por onde pode. O transbordamento é o ataque de pânico, a angústia sem motivo, o choro que vem do nada. Mas o rio em si é a vida querendo fluir. Então o que a ansiedade está pedindo de você? Talvez esteja pedindo silêncio, para que você finalmente escute o que há dentro. Talvez esteja pedindo mudança. Não uma mudança externa, mas uma mudança de postura interior. Talvez esteja pedindo perdão a si mesmo por ter se abandonado. Talvez esteja pedindo verdade, para que você pare de representar papéis que já não fazem sentido. Talvez esteja pedindo amor. Um amor mais profundo, mais honesto, mais presente, primeiro com você, depois com o mundo. Nada disso será entendido pela lógica imediata, mas será sentido. E é isso que importa. Porque no fundo a ansiedade só quer que você volte. Que volte para o corpo, para o agora, para a alma. Que pare de correr, que pare de agradar, que pare de sobreviver, em nome de uma vida que não alimenta mais. Ela quer que você olhe no espelho e diga: eu reconheço quem está aqui. E estou pronto para viver a partir disso. Esse é o pedido simbólico. Esse é o verdadeiro conteúdo da ansiedade quando ela é escutada com reverência. Não é um problema a ser resolvido. É um portal a ser atravessado. E do outro lado, está você, inteiro, desarmado, vivo. Voltar para si é, talvez, o mais sutil dos movimentos e também o mais radical. Porque exige que você desobedeça ao mundo por dentro, que recue do ritmo imposto, que silencie a expectativa dos outros, que abandone as narrativas prontas. E isso, para a alma, é um gesto de coragem. Quando a ansiedade chega como tempestade, a primeira vontade é correr, fugir, tentar apagar o incêndio emocional com qualquer distração. Mas a alma, nesses momentos, está pedindo o contrário. Ela está dizendo: fique, sinta, escute. Porque a travessia só acontece quando você decide não fugir de si. E travessia não é só passagem,
É rito. É caminho que transforma, que tira tudo do lugar, não para destruir, mas para reorganizar em nova forma. Quem você era antes da crise não pode mais permanecer. Não porque era errado, mas porque era incompleto. A ansiedade está apontando para a expansão da sua consciência, para a quebra da casca, para o nascimento do novo. Mas como atravessar quando tudo dentro de você parece desabar? Primeiro, aprendendo a respirar dentro da sua dor. Não para sufocá-la, mas para sustentá-la sem desespero. Respiração é presença. É ponte entre o corpo e a alma. Depois parando de lutar com o que sente. A dor só dói tanto porque tentamos empurrá-la. Quando você para e acolhe, ela muda de forma. A travessia também exige que você se olhe com sinceridade. Que pergunte com ternura: em que momento me abandonei? O que em mim foi traído para que eu pudesse agradar? Que partes minhas ficaram perdidas enquanto eu tentava dar conta de tudo? Essas perguntas não têm respostas rápidas. Elas são orações. São portais que se abrem aos poucos, à medida que você caminha com mais verdade. Voltar para si em meio ao caos é o oposto de reagir. É o gesto de voltar ao centro. De parar de buscar fora. De escutar o que pulsa dentro. Às vezes é dizer um não silencioso ao mundo para poder dizer um sim profundo à própria alma. E isso não é egoísmo. É maturidade. Porque só quem se volta para si com presença pode, um dia, oferecer presença ao outro. Só quem fez a travessia por dentro pode estender a mão com verdade. Todo amor verdadeiro começa assim, com um reencontro com a própria essência. A ansiedade não é o fim da estrada. Ela é a névoa que anuncia uma mudança de rota. Ela é o clamor da alma por resgate. E a travessia é o caminho de volta. Ao corpo, a verdade e a inteireza. Se você sente que está em meio a essa travessia, compartilhe nos comentários. Às vezes, quando alguém se nomeia na dor, outra pessoa encontra coragem para começar a caminhar. O corpo, tão subestimado, tão julgado tantas vezes como obstáculo, como máquina que falha, como inimigo que traz sintomas. Mas o corpo, na verdade, é templo, é o lugar onde a alma escolheu habitar. É onde ela canta, onde ela chora, onde ela tenta desesperadamente ser ouvida. Na ansiedade o corpo se transforma. Ele acelera. Ele treme. Ele aperta. E nos apressa a nos livrarmos da sensação. Mas se ao invés de rejeitar o que ele sente, você o tratasse como um altar sagrado, como um mensageiro que carrega verdades não ditas. O corpo é onde tudo que não foi escutado vai morar. Toda emoção negada, toda palavra engolida, toda lágrima que você segurou demais, tudo isso encontra abrigo no corpo. E quando esse abrigo começa a transbordar, chamamos de sintoma. Mas o sintoma, quando visto com reverência, é símbolo. É linguagem sagrada. É a alma pulsando nos músculos, na pele e no peito. Tentando dizer: estou aqui, não me abandone de novo. Carl Jung compreendia que não há separação real entre psique e soma. O que não é vivido na consciência, desce para o corpo. Não como punição, mas como chance. Como chamado para que você pare e escute, sinta, porque o corpo não mente. O corpo é leal à alma mesmo quando a mente atrai. Quantas vezes você já sentiu uma dor sem causa? Quantas vezes o estômago apertou sem razão? Quantas vezes a garganta fechou quando você precisava falar? Essas não são falhas fisiológicas. São verdades emocionais tentando existir. Tratar o corpo como templo é permitir que ele seja a ponte entre o invisível e o vivido. É entender que a dor física muitas vezes é memória da alma, e que ao tocar essa dor com presença algo pode se abrir, algo pode ser curado, não no sentido de desaparecer, mas no sentido de ser integrado. Porque a cura não é apagar o sintoma. Cura é quando aquilo que antes era caos vira compreensão. É quando a ansiedade, ao invés de ser evitada, se torna portal. E o corpo, ao invés de ser campo de guerra, se torna altar de escuta. Esse altar não precisa de velas, nem de rituais externos. Ele precisa de silêncio, de toque com amor, de respiração consciente, de escuta interior,
porque o corpo carrega em si a memória de toda a sua jornada, desde o primeiro medo até o desejo mais profundo. Ele guarda sim as dores, mas também guarda a chave da reconexão. Quando você honra seu corpo, a alma se sente segura para voltar, e quando a alma volta, a ansiedade começa a se acalmar, não como mágica, mas como reconciliação, porque finalmente o templo deixou de ser campo de exílio e se tornou morada outra vez. Há uma escuta que não é feita com os ouvidos. Uma escuta que não busca entender nem resolver. Uma escuta que não se apressa para responder. É a escuta da alma. Aquela que se faz no escuro, no vácuo entre o que se sente e o que se consegue dizer. É ali que mora a verdadeira escuta silenciosa. E é ali que a ansiedade começa a se transformar. A ansiedade grita porque não há espaço. Porque o que se move dentro de você nunca teve permissão para existir por inteiro. E esse grito não quer ser calado. Ele quer ser escutado, mas não com pressa nem com fórmulas. Ele pede presença. Carl Jung dizia que nada do que é reprimido desaparece. Apenas se esconde. E tudo o que se esconde um dia volta. Volta como sombra. Volta como angústia. Volta como aquele desconforto vago que te acompanha mesmo nos dias bons. Volta como ansiedade. E o que é a sombra senão aquilo que não conseguimos amar em nós? A escuta silenciosa é o primeiro passo para esse amor. Não um amor idealizado, mas o amor que acolhe. Que diz: eu te vejo mesmo que você me assuste. Quando você se permite escutar o que há dentro sem censura, começa a descobrir que sua dor tem nome. Que sua ansiedade tem história. Que o desconforto tem origem. E essa origem quase nunca está no que acontece agora. Está em algo antigo. Um abandono emocional. Um medo não elaborado. Um desejo sufocado. Mas tudo isso está vivo. Pulsando, esperando o momento de ser escutado, não como problema, mas como parte. Parte da sua totalidade. Parte da sua humanidade. Escutar sem julgar é um ato revolucionário. Porque fomos ensinados a julgar tudo, o que sentimos, o que pensamos, o que queremos. Nos tornamos críticos da própria alma. E assim a alma se calou. Mas no silêncio da escuta verdadeira, ela retorna. Às vezes devagar, às vezes com força. Ela mostra imagens, sensações, lembranças. Ela fala a sua linguagem simbólica, circular, sutil. E se você insistir em interpretá-la com lógica, ela se fecha. Mas se você simplesmente ficar, ela se abre. É preciso ter coragem para não entender tudo de imediato. Para permitir que o mistério se revele no seu tempo. Para não interromper a alma com pressa de resolver. Porque a cura, quando é real, não acontece de fora para dentro. Ela brota no momento em que você diz sim àquilo que antes queria expulsar. A escuta silenciosa é o espaço onde a ansiedade se sente segura. Onde o sintoma deixa de ser ameaça e vira linguagem. Onde o desconforto deixa de ser inimigo e se torna bússola. Escutar o que se move dentro é uma arte. E como toda arte, exige entrega. Exige sensibilidade. Exige a disposição de estar presente mesmo quando tudo pede fuga. E talvez esse seja o maior gesto de amor que você pode oferecer a si mesmo, sentar-se consigo e dizer: estou aqui. Não vou fugir de você. Quero te escutar mesmo que doa. Porque só quem escuta a alma encontra o caminho de volta para casa. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas teoria, nem apenas reflexão. É caminho. É chão sutil construído com passos lentos, com coragem silenciosa, com lágrimas escondidas e descobertas íntimas. E nesse chão, uma verdade começa a emergir com mais clareza: a ansiedade não é um erro a ser consertado. É um convite. Um convite que vem com força, às vezes com dor, às vezes com desordem, mas sempre com um propósito oculto: despertar você para si mesmo. Despertar não é algo espetacular, místico ou inatingível. É simplesmente abrir os olhos da alma. É parar de viver por inércia. É deixar de repetir o que não faz mais sentido. É abandonar versões de si que foram criadas para sobreviver, mas que não sabem o que é viver de verdade. A ansiedade é o início desse processo. É o prenúncio do despertar.
Porque ela não permite mais que você continue no automático. Ela te tira do falso conforto. Ela rompe com a narrativa de que está tudo bem quando, na verdade, algo dentro está pedindo socorro. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de se tornar quem se é, passa por confrontar a sombra, por escutar os sonhos, por dialogar com os sintomas. E a ansiedade é um desses diálogos. Um dos mais intensos. Um dos mais sagrados. Sim, sagrado. Porque tudo que nos aproxima da alma é sagrado. Quando você começa a escutar a ansiedade com reverência, com presença, com honestidade, algo muda. O sintoma vira sinal. A dor vira trilha. O medo vira portal. E o que antes parecia castigo, revela-se como iniciação. A alma nunca grita por acaso. Ela chama. E o despertar acontece quando você decide atender esse chamado. Quando, ao invés de perguntar como eu me livro disso, você pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Nesse momento nasce uma nova escuta, uma nova relação com a vida, uma nova forma de ser. Você não precisa mais se esconder da dor, porque agora você sabe ela está te conduzindo de volta para casa. E casa aqui não é um lugar físico. É o centro da sua existência. O ponto onde você lembra que é inteiro mesmo com todas as cicatrizes. Onde você sente que está vivo, mesmo em meio à confusão. Onde você se reconhece, mesmo depois de ter se perdido tantas vezes. Essa é a verdade oculta por trás da ansiedade, ela é o início do reencontro. O início de uma vida mais presente, mais sensível, mais verdadeira. Ela é a dor que anuncia o nascimento do novo. Ela é o luto da versão que você já não pode mais sustentar. E o prenúncio da alma que você veio ser. Se essa jornada falou com sua alma, se algo em você foi tocado ao longo dessas palavras, eu te convido, inscreva-se no canal. Aqui continuamos explorando o invisível, nomeando o indizível, caminhando juntos pelas trilhas do inconsciente e da alma. Curta este vídeo se ele foi luz em algum ponto do seu caminho. E se sentir no coração, compartilhe nos comentários o que a sua ansiedade tem te mostrado. Que parte sua está pedindo para despertar? Sua partilha pode ser a coragem de alguém. Sua escuta pode ser o espelho de outro. E juntos, vamos tecendo essa grande rede de almas que se lembram que a dor também pode ser início, que o medo também pode ser chamado, e que a ansiedade pode ser o caminho de volta para o que é mais real. Gratidão por ter caminhado até aqui. Que você siga com verdade.